a ata do Banco Central trouxe essa situação falando sobre a inflação de demanda, certo? Que continua, né, forte, tudo mais, tá, e serviços, toda essa história. Aí o canal Que Joia falou assim... Qual canal? Canal Que Joia. Inflação de preço e não de demanda. O quê? É só olhar as fábricas dos automóveis. Isso é não bem tem, custo que ele não tem quis dizer. compradores. Isso é As bem. empresas estão dando férias coletivas, então não tem demanda. Isso é bens, não é serviço. Então é isso. Ele não assistiu a minha primeira pergunta pro Kantiuk. A primeira, literalmente a minha primeira. Que eu falei, pô, Kantiuk, eu vou ter que contar uma história para te fazer a pergunta. Sim. Que a inflação no auge do Covid foi de bens. Todo mundo em casa... Não se perdeu, muita gente, principalmente a classe média, não perdeu tanto poder de compra, porque teve aquele papo, a minha esposa foi uma, que durante um período, 50% de quem pagou foi o governo, 50% foi a empresa dela, vários tiveram isso. Então, foi consumo que de bens, ninguém podia ir ao cinema. Então, o consumo de bens bombou. Você reformou a casa, você foi lá, trocou uma geladeira que não estava tão não sei o quê. Então, foi inflação de bens. Inflação de serviços virou zero. Porque você não sai de casa, como é que vai ter inflação de serviços? Aí, depois, essa história inverteu. Todo mundo já tinha trocado geladeira, já tinha pintado casa, já tinha comprado, sei lá, o que precisava para casa. Não precisava renovar tão cedo. Com a poupança um pouco que reservou, criou inflação de serviços. Então, a Volkswagen parar a inflação de bens e não de serviços. A nossa inflação de demanda hoje é serviços. Sim. Tá bom, joia? Não tá joia, não. O que eu ia falar é que, assim, acredito que tenha imaginado que quando fala de demanda é qualquer tipo de demanda, até mesmo demanda por bens. Bens, por isso que o IBGE publica, que nós falamos aqui no dia do IPCA, não do IPCA 15, Sim. que eu não achei do IPCA 15 essa estatística, aquela inflação histórica de serviços que bateu em 41 em fevereiro. Isso. E tem uma outra coisa também, né, quando fala de automóveis, né, ele está considerando um bem apenas. E você tem outros bens, né, então você pode ter um problema específico no setor de automóveis, mas em outros bens não. Então, por exemplo, você tem o núcleo, eu gosto muito de olhar o núcleo X3. O núcleo X3, ele agrega serviços com bens industriais. Então, tudo aquilo que é um bem industrial, que faz parte do IPCA e tudo que é serviços, eles agregam. E essa medida, obviamente, o serviço acaba contaminando muito, né? Ou o núcleo só de serviços mostra que o núcleo está alto, entendeu? E o difusão eu acho que também é muito bom, porque, o difusão mostra variação positiva, né? Quantos por cento tem variação acima de zero? Quanto está espalhada essa inflação? E o terceiro, expurgo também. Você tira administrado, alimento no domicílio que não são sensíveis à Selic e inflação elevada. Embora o último IPCA 15 dê uma boa arrefecida. Mas, historicamente, está tudo alto, né? Então, isso é demanda. E fora o seguinte, não é custo, não. O que joia? Parada é o seguinte, existe inflação, existe consumo de renda e consumo de juros. Automóveis é consumo de juros e não de renda. Boa. Renda é quando você compra um pão. Se os juros disparar, você não vai deixar de comprar menos um pão ou mais um pão. O pão você compra porque ou teu salário não foi suficiente ou o trigo subiu muito. Isso aí é por isso que juros não afeta de forma muito, muito direta. Afeta indiretamente se o cara da padaria financiar o trigo, financiar não sei o quê. Mas não financia porque ele custa centavo. Então não esqueça que você, dentro da inflação, dentro da parte da demanda, de nós três aqui, vocês que estão assistindo, tem parte que os juros afetam a nossa decisão de compra e tem parte que é renda e juros juntos. Automóveis é juros e pode ser renda. Pão não tem juros. Então, parte considerada da inflação de serviços, ele tem um pouco menos efeito juros e parte tem efeito juros. Então, o carro está vendendo menos, aí o culpado é BC. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que o Roberto Campos é um monstro. Estou dizendo que ele levou a inflação com esse objetivo, de segurar a demanda de produtos que ele consegue segurar. Né? Ele não vai conseguir segurar uma demanda de pãozinho, ele sabe disso. Mas ele consegue segurar a demanda de produtos que tem um crédito muito forte por trás, como é o setor de automóveis. Esse é um dos objetivos de política monetária. Eu vou falando, a gente, como economista, a gente não é mau. Mas não tem uma solução milagrosa. Por isso que, para mim, Plano Real foi uma das melhores coisas em 550 anos de Brasil, maluco. Os caras sem, assim, nenhuma coisa tão
pesada, tão de política monetária, cambial, eles viraram a inflação em 24 horas, numa coisa que eles acabaram com a inércia inflacionária. É uma coisa assim que é para estudar até psicologia, que você via de 50, 50, 50, 50, 25, 15, 5, 3, 2. Quer dizer, o empresário não repassou no plano real. É claro que teve uma habilidade absurda de jogar o real para 88 centavos para $1, para a gente competir com Juros exportação. Tivemos uma combinação de fatores. Mas a inércia ali é uma coisa, foi um dos períodos do Brasil muito doido. Você vê de uma cultura inflacionária que ela pagou. Aí depois, a capacidade, para mim, por isso que eu digo, eu não consigo dizer quem foi o melhor ministro da economia do governo, de toda a história do Brasil. Mas eu digo que a equipe que comandou o Plano Real... o líder foi Ciro Gomes, foi Fernando Henrique, Y. Ali uma equipe de pensadores. Foi a melhor da história. Os caras tiveram inflação de 50 para 0, pô. Ali é uma equipe, ali tem uns 10 envolvidos. Quem foi o líder? Sei lá, a mamãe viu a uva. Alguém. Mas é a equipe. Todo mundo que estava envolvido no processo. Pô, foi excepcionalmente bom. Pelo amor de Deus, o que os caras fizeram? Para estudar o Plano Real, você fica em choque. Então, mas assim, é claro que foi